A história do Palacete de Bolonha começa como muitos romances góticos da ficção, com uma linda história de amor. Porém, uma sucessão de incidentes e fatos macabros ocorreram na propriedade nos últimos 100 anos, o que ajudou a construir a fama do local como um dos, se não o endereço mais assombrado de toda Belém. Ficou curioso? Então se liga na história. Olá meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje eu não tô afim de enrolações, então vamos direto ao vídeo sem firulas. O engenheiro Francisco Bolonha, personagem principal dessa trama, havia se apaixonado perdidamente pela pianista Alice Ten Brink, que conhecera no Rio de Janeiro. Os dois começaram a namorar, mas como o engenheiro era natural de Belém do Pará, a distância tornava extremamente complicado o relacionamento, quanto mais naqueles tempos. Alice alegava que não podia largar a sua família e a sua vida lá no Rio de Janeiro e seguir com seu amado para o até então desconhecido Grão-Pará. O apaixonado Francisco então prometeu para ela que caso ela aceitasse seu pedido de casamento, ele mandaria construir um incrível palacete que nada deixaria a desejar aos palacetes da Europa. E foi exatamente isso que o Francisco Bolonha fez. Ele mandou erguer no ano de 1905 uma das edificações mais importantes da arquitetura de Belém. O palacete era um prédio em estilo Art Nouveau com características clássicas do apogeu do ciclo da borracha, quando impulsionado pela riqueza dos seringais. O palacete foi construído com o que havia de mais moderno em termos tecnológicos e que o dinheiro podia pagar. O construtor uniu vários estilos arquitetônicos no edifício e realizou a morada mais suntuosa e luxuosa da cidade naquela época. O prédio contava com 4 pavimentos, térreos, salões, áreas sociais com direito a salão de baile, banheiros, pias de granito e torneiras douradas, além de vários quartos. A magnífica fachada com detalhes intrincados, sacadas, varandas e mansarda com torreão media quase 20 metros de altura. Por dentro, o palacete tinha uma distribuição particular com enorme quantidade de revestimentos, dourados e azulejos decorativos no estilo Art Nouveau. Contava ainda com mosaicos que lembravam os de Pompeia, altos relevos com motivos greco-romanos e vários revestimentos em madeira de alto padrão. No térreo ficavam as acomodações dos criados e a área de serviços. No primeiro pavimento estava a área social para a recepção de visitas. Através do pátio de entrada chegava-se ao vestíbulo, sala de música, salões de jantar e almoço. Uma escadaria de mármore levava para os aposentos particulares no segundo e terceiro pavimentos. A planta dava destaque para sacadas cobertas, roupeiros, sala de banho e mais varandas. Os quartos do casal ficavam no terceiro pavimento, que trazia ainda capela, escritório e biblioteca. Finalmente, o quarto e último pavimento, acessado por uma escadaria em caracol, levava a um deslumbrante mirante do qual se via as redondezas. A mansão contava com instalação elétrica nos aposentos, encanamento de água quente e fria em todos os banheiros, rede integrada de gás e esgoto, um verdadeiro luxo para a época. Imagina só, gente, uma casa com água encanada, água quente e fria, banheiros. Era assim, o luxo supremo, né, gente? Porque naquela época, como todo mundo sabe, isso era uma coisa muito rara ainda de se ver. Fora, gente, que imagina ter uma casa que tivesse uma capela, era assim o luxo supremo. Somente as famílias mais abastadas podiam contar com uma capela nas suas residências. Mas vamos continuar com o vídeo. Porém, como todo mundo sabe, nem sempre dinheiro é sinônimo de felicidade. Como eu falei lá antes da vinheta, uma série de incidentes e acontecimentos macabros ali na propriedade nos últimos 100 anos tornaram esse endereço como o local mais assombrado de toda Belém. A primeira dessas histórias fala que ali no local onde foi construído o Palacete Bolonha, antigamente era uma fazenda de um rico e muito cruel senhor de escravos. E mesmo após a escravidão ter sido abolida, ele continuou mantendo criados em condições péssimas, ou seja, ele continuou mantendo escravizados ali. Então esse local supostamente seria assombrado pelos espíritos dessas pessoas que continuaram a ser escravizadas por esse cruel fazendeiro. Uma outra história, eu acredito que seja essa mais disseminada, fala que ali era um local pantanoso, com águas paradas e profundas, onde era o habitat de grandes jacarés. E uma vez por mês é dito que chegava alguém lá, numa charrete, uma carroça, com diversos corpos de escravizados que eram jogados ali nesse pântano, e esses corpos eram
devorados pelos jacarés que habitavam ali a região. E é claro, né, gente, que o pântano ganhou uma fama de maldito. E aquela região, então, seria assombrada pelos espíritos dos pobres escravizados que sequer receberam um enterro digno. Dizem que quando esse pântano foi drenado para fazer ali as obras de infraestrutura da cidade que estava crescendo, muitas ossadas vieram à tona. Só que ao invés de finalmente dar um enterro digno àqueles restos mortais, muitas ossadas simplesmente foram deixadas de lado e outras simplesmente foram aterradas. Se esses restos mortais que ficaram ali no terreno carregavam uma maldição ou não, ninguém sabe. Porém, o mesmo não se pode dizer dos diversos aspectos que contribuíram para aumentar a fama de local assombrado. Por muito tempo, correu o boato de que Francisco Bolonha desenvolveu um estranho interesse pelo sobrenatural, o que se solidificou nas paredes do seu incrível palacete. Francisco Bolonha nasceu em Belém do Pará em 22 de outubro de 1872, oriundo de uma família tradicional da cidade que sempre teve muito dinheiro, mas que aumentou sua riqueza através da exploração da borracha. Durante sua infância, a família resolveu se mudar para a Europa a fim de tratar da frágil saúde da sua mãe Henriqueta Bolonha. E eles foram morar lá em Paris, na França. Conta a história que eles viveram alguns anos uma vida tranquila, porém chegou o momento de regressar à sua pátria, de voltar para o Brasil. E foi nesse momento que o Francisco experimentou a primeira grande tragédia da sua vida. O que aconteceu? Quando ele estava voltando para o Brasil com a sua mãe, é sabido de todos que naquela época, gente, grandes trajetos eram feitos através de navios, é claro, né, gente? Não existiam aviões naquela época. Então, sua mãe, acometida de forte depressão, de repente se lançou ao mar e o Francisco presenciou toda aquela cena e ele viu o corpo da sua mãe desaparecer nas águas do Oceano Atlântico. E essa tragédia, gente, teve um impacto tão grande na vida do garoto que nessa época tinha somente 10 anos que ele ficou mudo por um longo tempo. E ele era acometido de pesadelos assim terríveis, o que começou a causar grande preocupação no seu pai, o senhor Manuel Bolonha. O senhor Manuel, muito preocupado com seu filho, recorreu a diversos médicos e diversos psiquiatras para tentar romper o silêncio da criança. Ele, inclusive, gente, chegou a recorrer a diversos curandeiros, benzedeiras, xamãs e até pajés para tentar ajudar o seu filho. Curiosamente, a única coisa que devolveu a alegria do seu filho foi quando ele ganhou um cãozinho da raça Rottweiler. Algumas semanas depois, o Francisco voltou a falar e ele retomou a sua vida. Aos 16 anos, ele seguiu para o Rio de Janeiro a fim de estudar engenharia e depois de formado, ele seguiu para exercer a sua profissão em Paris. E foi lá que o Francisco passou a conviver com a alta sociedade parisiense. Ele conheceu diversas pessoas tão ricas e influentes quanto ele e passou a conhecer a boemia da capital francesa. Dizem que sua vida era regada a festas intermináveis, champanhe, uso de alucinógenos e também é dito que ele estava sempre na companhia das famosas cortesãs francesas. Mas a sua feliz e tranquila vida teve um novo revés quando uma segunda grande tragédia se abateu sobre ele. É dito, gente, que um grande amigo morreu em frente ao Francisco Bolonha. Ele então caiu em uma grande depressão e passou a achar que nada mais fazia sentido para ele. Francisco então mergulha numa profunda depressão e no vício. E ele tinha como companhia alguns indivíduos que eram ligados às ciências proibidas e ao ocultismo. Só fazendo um parêntese aqui, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o Eliphas Levi. E assim, nessa época, realmente o ocultismo abundava por ali, por aquela região. Então, será que o Francisco Bolonha de fato não tinha nenhuma ligação, não frequentava alguma dessas reuniões? Enfim, vamos continuar com o nosso conteúdo aqui. Em certo momento, cansado de tudo aquilo ali que ele estava vivendo, o Francisco decide retornar ao Brasil. Dizem, gente, que o plano dele era se atirar no mar conforme a sua mãe fez. Porém, ele não teve coragem para isso, ele realmente chegou ao Brasil. Pouco depois de desembarcar no Rio de Janeiro, o Francisco recebe um convite para participar de um recital. E é lá que ele conhece aquela que viria a ser a sua futura esposa, Alice Ten Brink, uma famosa e talentosíssima pianista. E essa paixão, gente, é assim tão fulminante e avassaladora que o Francisco passa a cortejá-la insistentemente.
É dito que a princípio Alice tentou resistir às investidas daquele homem, pois ela não queria se casar tão cedo, quanto mais ir morar em um lugar tão desconhecido para ela. Porém, aos poucos, ela foi cedendo. E é aí que o Francisco tem a ideia de construir o palacete, conforme eu falei para vocês lá atrás, que ele prometeu para Alice que mandaria construir um suntuoso palacete. E foi esse palacete que passou a representar o grande amor dos dois. Após o casamento em lua de mel, o casal, aparentemente feliz e otimista com o futuro, se estabelece no recém-inaugurado Palacete Bolonha. Os primeiros anos do casamento transcorreram em meio à riqueza, ostentação e prosperidade, mas nem tudo ia bem nesse conto de fadas. Alice não conseguia engravidar e a relação do casal começou a se desgastar, visto que um culpava o outro pela infertilidade. A tristeza descambou então para brigas sucessivas, por vezes até agressões. Na casa, os criados foram os primeiros a perceber que algo mais ali não andava bem. Eles puderam notar que na calada da noite eles passaram a escutar gemidos, gritos assim pavorosos e sons de correntes sendo arrastadas. Conta a história que em certa noite uma das criadas de confiança da senhora Alice entrou em choque e desmaiou quando ela viu 3 homens negros na sua frente com os corpos totalmente retalhados e parecia que eles haviam sido atacados por animais selvagens. Começaram então a rolar as histórias de que essa visão desses 3 homens negros referiam-se aos corpos daqueles pobres escravizados que eram lançados naquele pântano e devorados pelos jacarés. Então isso começou a se disseminar de tal forma que foi difícil controlar essas fofocas. O senhor Francisco, como um homem prático que era, atribuía essas histórias a meras superstições. Porém, a senhora Alice passou a ser afetada por essas histórias. Conta, gente, a história que certa noite, quando ela chegou no salão de festas, ela se deparou com o fantasma de um escravizado na sua frente. E essa aparição teve assim um impacto tão forte sobre essa mulher que ela passou a evitar circular pelo palacete quando anoitecia. Conta a história que a senhora Alice, a partir de então, passou a viver enclausurada no seu quarto e temia sair de lá. Ela passava os dias rezando e pedindo proteção e às noites ela vivia em constante vigília. Ao mesmo tempo, a personalidade do Francisco Bolonha se deteriora. É dito que ele voltou a beber, voltou a usar alucinógenos e ele passou a levar mulheres para o palacete. A sociedade local ficou escandalizada porque passou a se disseminar a história de que o Francisco estava importando cortesãs da França. Dizem que ele voltou a se envolver com o oculto, coisa que ele havia deixado de lado quando ele retornou para o Brasil. Dizem também que ele consultava livros de magia negra e realizava rituais a portas fechadas no seu escritório. Dizem que a cada dia que passava, o Francisco ficava mais promíscuo, o que consumiu grande parte da sua fortuna e minou a sua saúde. Em poucos anos, vivendo assim no limite, o Francisco caiu doente com diabetes e também contraiu sífilis. Ele foi então cuidado pela sua fiel esposa, a pianista Alice Brink, que cuidou dele até os dias finais da sua vida, onde ele morreu por consequências da diabetes que ele tinha. Alice, após ficar viúva, vende o palacete e com o que resta da fortuna do seu marido, vai embora para a Europa e nunca mais retorna ao Brasil. Outras fontes citam que ela voltou para o Rio de Janeiro e morreu aos 77 anos, porém ela levava uma vida extremamente discreta. Porém, senhoras e senhores, a história do Palacete Bolonha não termina por aí. Muito pelo contrário, ela fica ainda mais macabra. Depois da morte do engenheiro e venda do imóvel, o local se torna por algum tempo a sede da Prefeitura de Belém. Funcionários reclamam constantemente que o lugar tem uma aura estranha e obscura. Coisas parecem sumir, objetos mudam de lugar, portas e armários abrem sem que haja alguém por perto. Um segurança noturno pede as contas depois de se deparar com uma aparição macabra, um escravizado com o braço dilacerado. Com o passar dos anos, diversas famílias abastadas se mudaram para aquele palacete. Curiosamente, nenhum deles permaneceu mais de 6 meses no local e repassavam o imóvel. Porém, eles mantinham o sigilo absoluto do que tinha acontecido no interior daquelas paredes sinistras.
Acredita-se que para que o imóvel não perdesse o seu valor comercial. Muitas pessoas afirmam que o espírito do Francisco Bolonha, muito magro e amargurado, se uniu ali ao grupo de escravizados e assombra o local. Conta-se que muita gente que conhece a história até evita olhar para aquele belo palacete. Muitos moradores do bairro de Nazaré contam que nas noites escuras, durante a madrugada, o enorme cão negro de Bolonha pode ser ouvido latindo e uivando no topo da construção. O animal, que morreu há muito tempo, foi enterrado na frente do casarão com as palavras em latim, Cave Canem, em tradução livre, cuidado com o cão, no mosaico que cobre a sepultura. Um dos episódios mais macabros ligados ao palacete ocorreu no ano de 1968, quando dois homens ali, impressionados com as histórias que rolavam, que no interior do casarão ainda existiam objetos valiosíssimos. Então eles resolveram entrar na calada da noite para ver o que eles conseguiam amealhar. Gente, esses homens foram mortos com extrema brutalidade e um jornal deu a seguinte notícia: 2 corpos foram encontrados estraçalhados no bairro da Campina, entre a Praça da República e Reduto. Os corpos literalmente haviam sido trucidados e partes deles foram achadas espalhadas em frente ao Palacete Bolonha, pendurados em fios da iluminação pública em um raio de 300 metros. Uma verdadeira visão dantesca do inferno em plena Belém. Depois desses acontecimentos, o palacete ficou fechado por longos 30 anos. Porém, os vizinhos ainda relatavam que eles continuavam escutando sons de passos, lamentos e gritos vindos ali do interior do palacete desabitado. Em 1998, o palacete foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural, retornando sua posse à Prefeitura de Belém. A casa é restaurada e aberta para visitação pública. Mesmo que com menor intensidade, as atividades paranormais continuaram a acontecer no palacete. Turistas relatavam ver mulheres nas banheiras, vultos passando de uma sala para outra, escravizados mutilados e os latidos de um cão de grande porte. Um relato especialmente bizarro cita os membros de um grupo teatral que foi contratado pela prefeitura para se apresentar no salão da casa. Uma das atrizes, ao usar o banheiro, tem uma visão aterradora de uma mulher cadavérica na banheira. A atriz passa mal, perde os sentidos, desmaia, bate a cabeça e sai de lá em uma ambulância. Existem, gente, inclusive alguns relatos de pessoas que vão, fotografar ali esse banheiro, onde tem essa banheira, e tudo ao redor sai embaçado. Somente o local onde é localizada, onde está a banheira, sai totalmente nítido. Vários médiuns insensitivos visitam o palacete para sondar o ambiente sobrenatural. A maioria dos relatos citam que Francisco Bolonha não conseguiu se desligar da casa e que seu espírito, junto com o do cão, vagam pelo local. Conforme as lendas, há ainda os espíritos de mulheres lascivas, supostamente trazidas por Bolonha da Europa para serem suas amantes, e de escravizados cujos ossos continuam nas fundações da casa. Nas últimas décadas, um rumor tem corrido entre algumas pessoas que tentam encontrar um ponto de origem para as assombrações que rolam no local. Afirmam que a tragédia da família ocorre de uma maldição trazida por Manuel Bolonha, quando este tentava curar o filho traumatizado pela morte da mãe. Ele teria firmado um pacto com o demônio, recebendo o cão negro que ajudaria a romper o transe do menino. O animal, no entanto, seria responsável por perverter a natureza do jovem Francisco e torná-lo um homem escravo de seus vícios e caprichos. Mas, gente, será que toda essa história realmente aconteceu? Ou não passam de meras lendas e grandes exageros? O Palacete Bolonha, claro que existe, uma grande construção do grande e conceituado arquiteto e engenheiro Francisco Bolonha. E sim, esse casarão foi um presente do Francisco para a sua amada esposa, a pianista Alice Tem Brink. De fato, eles viveram ali por décadas, porém, eles não tiveram filhos, pois é dito que na fase adulta o senhor Francisco teve cachumba, o que o tornou incapaz de reproduzir. Já sobre as constantes brigas e a culpa que cada um atribuía ao outro pelo fato deles não terem filhos, isso não passam de meras especulações. Com relação às traições, também não há como a gente afirmar que de fato isso aconteceu. De fato, ali o palacete, a localização onde o palacete está situado, antigamente era um pântano, e não é exagero a gente acreditar que ali era a morada de diversos e grandes jacarés.
Porém, através da história a gente não tem como confirmar que aquele pântano foi usado como um cemitério de escravizados. Inclusive, não temos como atestar a veracidade de que foram encontradas ossadas após esse pântano ter sido drenado. Com relação à morte da mãe do Francisco, a senhora Henriqueta Bolonha, existem divergências. Algumas fontes citam que ela de fato, se jogou do navio, dando fim à sua existência. E outros falam que foi um acidente, que ela despencou do navio. Coisa que é meio difícil, gente, acreditar. Enfim, fato é que após sim a sua mãe falecer, o Francisco ficou traumatizado e ele ficou mudo por um longo tempo. Seu pai fez todas aquelas tentativas de curar o seu filho e a única coisa que realmente devolveu vida ao Francisco foi quando ele ganhou o cãozinho Rottweiler, que o acompanhou por muitos anos. Inclusive, gente, é verdade a história de que o cãozinho, já o cachorro adulto, após a sua morte, foi enterrado ali na área do palacete e ele está sepultado ali onde tem esse mosaico escrito em latim Cave Canem, em tradução livre, cuidado com o cão. Não existem registros de que o Francisco tenha sido um assíduo frequentador dos cabarés, gente, ali de Paris. Porém, a gente pode acreditar, ele estava novo, gente, era um homem endinheirado, então por que não? Porém, não existem registros de que um grande amigo seu tenha morrido na sua frente. Em algumas versões dessa história, esse tal amigo seria ninguém menos que Gustave Eiffel, o construtor da famosa torre que recebeu seu nome. Bolonha supostamente estudou com Eiffel em sua estadia em Paris, mas é impossível que seja o amigo morto diante dele e o catalisador de uma nova tragédia pessoal fosse o famoso construtor francês. Este morreu em 1923, aos 91 anos, sem qualquer menção a uma testemunha brasileira. Também não podemos afirmar o interesse do Francisco nas artes ocultas. Tudo leva a crer que isso daí foi uma invenção criada somente para aumentar a construção desse mito. Francisco Bolonha tinha uma saúde muito frágil nos seus últimos anos de vida, devido a diabetes, gente? E foi isso que o levou à morte, pois ele teve um corte no pé que gangrenou e o levou a óbito. Não existe, no entanto, um registro que ateste um quadro que agravou a sua saúde devido à sífilis. Francisco morreu em 1938 aos 68 anos e é dito, gente, que o seu cortejo foi acompanhado por um grande número de pessoas, o que já rebate essa história de que ele era visto com certa reserva pelas pessoas ali da época. Como eu falei, não se sabe o que aconteceu com a senhora Alice, pois após ficar viúva, ela vendeu o palacete e com o que restou da fortuna do seu falecido marido, ela foi embora. Não se sabe se para o Rio de Janeiro ou se para a Europa. Beleza? Eu falei para vocês as coisas que não puderam ser comprovadas historicamente. Mas e os diversos relatos sobrenaturais que abundam no local? Pois sim, diversas pessoas que visitam o palacete atestam, de vez em quando vê um fantasma, uma aparição sinistra na sua frente. E aí, essas histórias só vão se acumulando, gente, no decorrer do tempo. Para quem tem interesse, é possível realizar visitas guiadas para explorar o palacete. As visitas são gratuitas, dentre elas visitas espontâneas, não é necessário agendamento. Visitas escolares, mediante agendamento via e-mail. Pautas, que são ensaios ou gravações, mediante agendamento e disponibilidade. O horário de funcionamento é entre a terça à sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas, sem agendamento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone, caso vocês tenham interesse de conhecer o local ou agendar alguma dessas visitas que precisam ser agendadas. E é isso, gente. Essa foi a história do Palacete Bolonha. Esse vídeo foi uma sugestão que surgiu lá no Facebook, no meu perfil do Fatos Macabros. E, curiosamente, também foi pedido lá no Instagram, nesse endereço que está aparecendo por aqui. Inclusive, gente, me segue lá, beleza? Eu gostei muito dessa história, eu não conhecia e achei assim muito interessante. Gente, eu confesso que eu sou daquelas que eu morro de curiosidade e eu já quero ir de mala e cuia para conhecer o lugar, Como eu falei, não tinha noção, de uma história assim tão rica e tão macabra.
Quero saber se alguém que está me assistindo aqui mora em Belém, já conhecia essa história, já visitou o local. Se eu falei alguma coisa de errada aqui, fala para mim também. Não tem problema vocês me falarem. Inclusive, gente, é importante a gente passar informações verídicas. Eu me preocupo muito com isso. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.